Depois que dois resolvedores de problema profissionais do mundo do crime são chamados para resolver o mesmo caso, eles precisam trabalhar juntos para desvendar uma conspiração que era muito maior do que eles imaginavam. Bom, essa é a premissa de Lobos, o novo filme da Apple TV Plus que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, o filme é dirigido pelo Jon Watts, que é o diretor aí da trilogia do Tom Holland, do Homem-Aranha, do MCU, e ele é co-protagonizado também pelo Brad Pitt e pelo George Clooney. Isso sem falar que o filme custou o insignificante valor de 200 milhões de dólares para ser feito. Então é uma aposta muito alta da Apple TV para enriquecer aí o seu catálogo, que honestamente eu não sei se valeu a pena. Vale começar dizendo que o filme tem uma premissa muito interessante, né? Ele se propõe a brincar com esse subgênero de filmes de talvez espião, filmes de teoria da conspiração, conspiracionistas, tramas conspiracionistas no geral. E a bem na verdade é que ele é uma grande homenagem não necessariamente aos filmes de ação, filmes de suspense ou nada assim, mas a justamente esses filmes conspiracionistas. Então ele brinca com muitos clichês desse tipo de filme. Eu acho até meio difícil de explicar porque eu sinto que é uma referência bem específica e que diz respeito a uma categoria fílmica muito seleta. E eu particularmente consigo pensar em alguns filmes que brincam com essas tratativas, mas o principal que vem na minha cabeça é o Burn After Reading lá dos irmãos Coen. Aproveitando que eu acabei de falar de um outro filme, eu acho que dá pra dizer que o nome do filme, pelo menos eu interpretei assim, que é uma brincadeira lá com o personagem do Harvey Keitel, acho que é o Harvey Keitel, em Pulp Fiction. Se você não lembra, ele é o The Wolf, né, o lobo, que o personagem do Samuel Jackson e do John Travolta chamam quando eles acidentalmente explodem a cabeça do mano lá no banco de trás do carro. E nessa tratativa, nessa exploração do subgênero bem específico, inclusive, é onde eu acho que o filme é mais legal mesmo. Vale dizer que, tipo, não é um filme necessariamente de ação. Talvez seja uma comédia de ação, mas a ação é bem pouca, acontece bem pouca ação, e é bem significante, assim, não é empolgante, o filme não grava ela de uma forma legal, e eu nem considero que qualquer ponto alto do filme tenha a ver necessariamente com isso. O trunfo mesmo dele tá nos diálogos e especialmente na química entre os personagens do Brad Pitt e do George Clooney. Nesse embate dos dois, né, que são esses dois resolvedores de BOs, quando alguma coisa muito zoada acontece, você de um alto escalão, você pode chamar eles que eles vão resolver o seu BO. É que o filme é interessante, né? Ele brinca, inclusive, com essa persona que eles representam. A gente tá sempre acostumado a ver nos filmes o personagem fodão, o personagem grandioso, o personagem que tem todos os métodos, o personagem que é o cara certo pra resolver seu problema, o John Wick da vida. E aqui ele faz uma brincadeira de dizer que, tipo assim, talvez exista mais de um cara que você pode ligar quando o outro não atende. E ele coloca esses dois personagens que, na verdade, interpretam o mesmo papel pra coexistir e duvidar um do método do outro, um da forma que o outro faz tal coisa e até pra aprender entre eles. Nisso, tanto os diálogos deles que entendem aquele universo em que eles estão situados e como eles ambientam isso pro espectador e pros outros personagens da trama, e também a forma que no começo do filme especialmente, eles ficam trocando farpa, ficam se atacando e fazendo piadinha um com o outro, é o que eu achei ser o ponto alto do filme, é a coisa mais interessante que o filme tem pra oferecer. Infelizmente, você jogar todo o peso de quase 2 horas de duração, acho que ele tem 1h47 oficialmente falando, em cima desses dois atores pra sustentar um filme todo, acaba tornando a experiência um pouco repetitiva. Eu sinto que ele tem uma barriga bem exaustiva, uma barriga que mais ou menos repete uma cena atrás da outra, só interligando elas através da ação, e isso torna a experiência um pouco exaustiva, assim, um pouco cansativo. O filme podia ser bem mais curto do que ele é, e ele fica batendo na mesma tecla, fazendo as mesmas brincadeiras, mais ou menos circulando ali ao redor da mesma piada. E aí, mesmo você tendo dois dos grandes e maiores atores de Hollywood, fica difícil mesmo de sustentar uma narrativa inteira. Inclusive, eu acho que é um filme muito mal dirigido, né? Se eu for fazer um ataque pessoal ao Jon Watts, pessoal não, né? Profissional, talvez não precisa atacar o cara, não conheço ele ainda. É um filme muito pouco empolgante, é um filme que te faz sentir muito pouco tudo que acontece em tela, especialmente pela forma blasé que ele é gravado. Não tem uma trilha sonora forte para um momento emotivo, não tem uma reação pungente àquilo que tá acontecendo em tela. Os personagens meio que estão sempre limitados, tem umas reações muito engalfinhadas, assim. E juntando isso com o fato do filme já ser um pouquinho repetitivo, eu sinto que fica uma experiência muito enfadonha. Isso sem falar o quão revoltante é o pouquíssimo amor que ele tem
pela imagem. O cara ganha 200 milhões de dólares pra dirigir um filme com Brad Pitt, George Clooney, tem a Frances McDormand, grande elenco, e ele consegue fazer o filme menos interessante visualmente que provavelmente eu vi esse ano. O filme todo é muito escuro, mas não necessariamente isso é um problema, mas além de ser escuro, ele é lavado, a imagem é flat, parece que ele não fez o color grading depois que o vídeo saiu da câmera. Os poucos momentos que ele é interessante é num tom até meio auto-irônico, que é quando eles estão, por exemplo, naquele quarto lá de motel do Safari, e não nos momentos mais relevantes do filme, os momentos que você tá pronto pra ser ativado por aquela misto de sensações, de elementos, de forças audiovisuais mesmo. Então acaba ficando esse filme meio broxa, tá ligado? Uma trama interessante, mas até aí foda. Outros filmes também tem isso. Roteiro não faz o filme, fica numa chatice, numa lenga-lenga. É engraçado, mas não tanto quanto eu acho que ele se acha. E simplesmente não é uma experiência maneira de assistir, de experienciar como espectador do cinema. Inclusive, ele tem uma parada que me incomoda muito, que eu sinto que ele não se leva a sério, justamente por ser e ter essa pegada meio autorreferencial, essa pegada de vamos falar dos filmes e brincar com os clichês dos filmes, isso também ajuda nessa falta de empolgação, nessa falta de tesão que o filme tem pra se apresentar. Muitos dos momentos que a gente deve se preocupar, que a gente tem que se preocupar, que é pro espectador ficar ali na ponta do assento, rangendo os dentes de tensão, ele consegue meio que se desarticular, porque no final das contas ele é só mais um filme auto-irônico, só mais um filme engraçadalho. Se você assistiu, por exemplo, Dois Caras Legais, lá o filme do Shane Black com Ryan Gosling e com Russell Crowe, eu sinto que Lobos é só uma versão chata, sem sal e sem graça disso. A mesma trama conspiracionista, dois detetives, no caso do Dois Caras Legais, mas aqui são esses resolvedores de BO, tendo que conviver juntos, mesmo não querendo, pra resolver uma trama maior de conspiração e tal. O Jon Watts até tenta criar um arco mais dramático ali pro personagem do George Clooney, que é pra ser aquele cara que não consegue mais ser tão durão, não consegue simplesmente matar um moleque inocente e tal, mas isso fica tão mal explorado no meio dessa bagunça repetitiva de autorreferências, e eu acho até que tinha um elo muito interessante que não é explorado no personagem do Brad Pitt, por ser essa mesma persona, que justamente entenderia ele e tal, só que o filme apresenta isso bem rapidinho ali no final, resolve rápido também e fica meio sem graça. Se fosse pra dar uma nota, eu acho que eu ia ficar orbitando entre 2 e 2,5 estrelas, mas eu vou dar 2 estrelas porque eu sou um cinéfilo chato. E eu não consigo entender como que a Apple consegue botar 200 milhões de dólares num filme como esse. Eu entendo botar todo o dinheiro que for num filme do Scorsese, eu entendo até botar todo o dinheiro que for num filme do Ridley Scott, mas não faz sentido pra mim, a não ser pela grande carteirada que George Clooney e Brad Pitt, que também são produtores do filme, conseguem dar. Eu não vejo muito sentido em botar tanta grana num filme desse que simplesmente não engrandece em nada o seu catálogo, que já é, por mais que tenha coisas muito boas, é um catálogo bem reduzido, né? Comparado a outros grandes aí streamings, é um catálogo tão pequeno e você gastar tanta grana em um filme tão sem graça, não faz sentido na minha cabeça. Porra, dava pra fazer pelo menos uns 100 filmes de 2 milhões de dólares, ou até 10 filmes de 20 milhões de dólares, cara, pelo amor de Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da minha opinião meio maluca, meio mal diagramada. Acho que eu me repito ainda algumas vezes e tal, mas é que eu ainda tô aprendendo a escrever sem roteirinho, mas isso a gente vai refinando tanto o formato quanto a minha habilidade de falar com a câmera nessas nossas críticas rápidas aqui do 4,5. E se você gostou ou não gostou do filme, deixa a sua opinião aqui nos comentários e aproveita também para já dar aquele joinha para amplificar o nosso engajamento e se inscrever, né, se você quer ver mais vídeos bagunçados e caóticos como esse, falando sobre os grandes lançamentos do cinema. Espero de verdade que vocês tenham gostado e tchau!